Olá, olá, olá. Entrei um pouquinho antes aqui na minha live e hoje vamos ter uma live aqui com o Eduardo Colinetti. A live é como desenvolver uma liderança assertiva. Agora só um minutinho, vamos aguardar um instantinho. Enquanto isso, deixa eu chamar aqui, deixar meu Instagram aqui ativo. Então, como desenvolver uma liderança assertiva? É o tema da nossa live de hoje. Vamos estar falando de relacionamentos, né? A importância dos relacionamentos no meio profissional. Na verdade, a importância dos relacionamentos em todas as áreas da nossa vida, né? Então, estou aguardando aqui um pouquinho e eu vou, enquanto isso, então deixa eu aguardar um minutinho, o meu convidado, que é Eduardo Colinetti, entrar. O Eduardo Colinetti é da Agier Negócios e Carreiras, e tem uma experiência aí muito grande aí do mundo corporativo, tanto na parte de contratação. E a empresa dele antes era Agier Estagiários, ele trabalhava muito na contratação de estagiários, e a pandemia trouxe aí uma oportunidade, né, para ele. Ele vai falar que agora ele está com carreiras, com negócios e carreiras, tá? Então você que vai chegando, clica aí no aviãozinho para ir chamando a sua audiência. Deixa eu ver aqui a hora. Clica aí no aviãozinho, enquanto isso eu vou esperar o Eduardo se conectar aqui comigo. Enquanto isso eu vou chamando, vou esperar ele chegar. Mas vamos aqui dando continuidade. Esse assunto é um assunto bem interessante, é um assunto bem bacana, que é com relação à liderança. Como a gente desenvolver uma liderança assertiva, como sermos mais assertivos na nossa comunicação e tudo aquilo que nós fazemos, né? Nós nos relacionarmos com as pessoas. Muitas vezes a gente acha que as pessoas devem fazer aquilo igual a gente, que somos parecidos, mas na verdade somos diferentes e precisamos entender essas diferenças. Então nós vamos estar falando, deixa eu ver só se ele já chegou. Marlene Muniz, Marlene, seja bem-vinda diretamente da França. Eu estou aguardando aqui, vamos ver, eu estou aguardando Eduardo Colinetti. Deixa eu ver aqui, ele ainda não chegou, mas vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver. Marlene, tudo bem com você? Como é que você está? Vamos ver, vamos ver. Vamos falar desse tema assim tão importante, né, que é a liderança, como que a gente pode desenvolver, né, a liderança e qual que é a importância assim de um líder no mundo corporativo, né? Olá, o Eduardo Colinetti chegou. E aí, deixa eu convidar. Deixa eu ver aqui. Convidei. Opa! Olá, Eduardo! Boa tarde, boa tarde. Que prazer, gratidão. Tudo bem com vocês aí? Obrigado, Ireli. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Gratidão aí por ter aceito o convite, né, de estar participando aí dessa live, nesse assunto tão importante, né? A Marlene Muniz está diretamente da França, que legal, a semana passada eu fiz uma live com ela também. Então,
Eu estava só chamando aqui a minha audiência, Eduardo. E aí, se você também puder ir chamando aí sabe, no aviãozinho, chamar as pessoas. Eu já chamei um tanto aqui. Deixa eu ver aqui até onde que eu parei. Vou chamar aqui o resto aqui da minha audiência para a gente começar esse assunto. Esse assunto bem importante, um assunto bem intrigante, um assunto que precisa, né, ser muito desenvolvido, que é a liderança. Então, como desenvolver uma liderança assertiva? Como podemos ser mais assertivos na hora da nossa liderança, né? Como que podemos desenvolver essa liderança? Deixa eu só... Então, pessoal, comenta aí, coloca o aviãozinho aí para chamar, né, todo mundo, e coloca coraçãozinho também para que o maior número de pessoas possam estar vendo que esse daqui é o algoritmo, né, do Instagram, né? Então aqui eu já estou finalizando muito bem. Ai, o Eduardo caiu. Opa, aceitar. Acho que caiu. Eu não percebi que o Eduardo, ele caiu, mas já está voltando aí, gente. Isso aí, já está voltando. Você caiu, né? Deu uma... Nossa web aqui hoje tá instável demais. Eu troquei aqui para o 5G e vamos embora. Desculpa, tá viu? Certo, tá certo. Não, tudo bem. É que eu estava compartilhando, chamando o pessoal e acabei não vendo que você caiu quando eu voltei, mas cadê? Mas aí eu vi a sua chamada aí, né? Então, boa tarde a todos, boa tarde aí a nossa audiência, né, que está chegando. É um assunto tão importante aí que nós vamos estar tratando sobre liderança, né? Então, eu agradeço, Eduardo Colinetti, agradeço muito, né, o convite, a sua participação. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse. Não sei se todos me conhecem. Eu sou Irani, sou analista comportamental e coach aí, formada pela Febracis. E nós estamos aí, né, num trabalho de networking em parceria. E nisso eu conversei aí com o Eduardo Colinetti, ele topou aí vir com a gente. Nós vamos falar um pouquinho mais, tá? E aí eu queria, para quem não conhece, né, muita gente, pode ser que não conheça, que o Eduardo se apresentasse um pouquinho. Tá bom, Irani, obrigado. E uma honra poder estar aqui contigo para a gente poder falar de coisas que são bastante comuns no nosso trabalho, né? Eu sou Eduardo Colinetti, a nossa empresa hoje completa 23 anos de mercado, eu sou o fundador da empresa, né? Uau. E apesar dessa cara de novinho aqui, eu já estou perto dos 50, enfim, e fundei a empresa lá com 24, 25 anos e hoje a gente é uma empresa, uma referência, principalmente no estado de São Paulo, no que diz respeito a programas de carreira, né? Começamos com estagiários, depois assumimos trainees e aprendizes, e hoje a gente atua com carreiras com estagiários, trainees e profissionais também, né? Eu estou à frente desse negócio, a gente deixou de ser Agir Estagiários no ano passado e passamos esse ano a ser Agir Negócios e Carreiras, porque a gente tem um DNA de estágio, mas a gente tem uma capacidade de entrega aí, modéstia à parte, para atuar com carreiras, né? E não apenas estagiários e trainee, mas também com formação de carreiras de profissionais nas organizações, principalmente nas pequenas e médias empresas, né? Então a gente está baseado em Jundiaí, né? A Irani e eu somos de Jundiaí e estamos aqui falando até para a França, se eu não me engano, né? Você falou que tem alguém da França acompanhando a nossa live aí. Ela é de Jundiaí também, né? Mas ela está passando um tempo lá na França. É a Marlene Muniz que colocou aí o parabéns, né? Então é isso. Então, muito bom, muito bom. E é isso. Obrigado pelo espaço e eu estou aqui à disposição para poder ajudá-los aí e ajudar a Irani a desmistificar as questões de perfis comportamentais, de falar das oportunidades, dos riscos que as empresas têm quando ela não tem um trabalho alinhado,
e eu estou à disposição aqui de todos vocês, tá bom? Obrigado, Irani. Tá certo. Então, Eduardo, no início você não estava ainda, mas eu falei que vamos dizer, essa mudança que você teve, né, do AGE, carreiras e negócios, quer dizer, negócios e carreiras, né, surgiu bem na pandemia, assim, quer dizer, ela ficou mais forte na pandemia, né, pelo que você tinha me falado, né, porque o trabalho que você faz para a contratação de estagiários, os seus clientes gostaram tanto que falaram que não dava para aplicar para outros cargos, né, que não fosse só estagiário, né? Foi isso mesmo, que foi, pelo menos, eu Na verdade, isso vem acontecendo desde que mudou a lei de estágio, né, em 2008, quando a gente quase encerramos nossas atividades, porque em 2008 mudou totalmente a legislação, as empresas declinaram de continuar trabalhando com estagiários e a gente começou a ofertar para essas empresas executar os processos seletivos de CLTs, enfim, usando da mesma metodologia que a gente já aplicava nos estágios. E isso veio se construindo ao longo do tempo. Em 2012, nós migramos a base da empresa de São Paulo para Jundiaí, e aí a gente começou a criar uma metodologia de relacionamento mais próximo, como sempre foi o DNA da nossa empresa, mas estando em São Paulo, na capital, é mais complexo fazer relacionamento. E aí o relacionamento se intensificou com a pandemia, porque as reuniões online se intensificaram, as incertezas, as inseguranças faziam com que as empresas buscassem soluções alternativas, e isso acabou se consolidando, né, de 2012 até nesses últimos 10 anos, e a gente se posicionou daquilo que o próprio mercado já havia reconhecido, desde 2009, na verdade, que a gente já vinha fazendo, mas nunca nós havíamos nos posicionado comercialmente como uma empresa de carreira, né? Então, aliás, se tiver empreendedor acompanhando a gente aqui, é exatamente isso. Muitas vezes o mercado está dizendo para você, reconhecendo em você uma competência que muitas vezes a gente não sabe, né? Então, usar da pesquisa, do relacionamento para entender, de fato, o que o mercado está demandando e não perder a onda, né? Então, foi exatamente esse reposicionamento nosso e nós continuamos seguindo, aprofundando na nossa metodologia e aumentando a qualidade para as empresas que nós atendemos e também para os profissionais que nós ajudamos nas carreiras. Tá certo. E o tema da nossa live hoje, né, é como desenvolver uma liderança assertiva, né? Nós vamos passar por alguns exemplos, algumas coisas que o Colinete também passou, e a minha experiência também do mundo corporativo, né? Mas qual que é a importância da liderança para o mundo corporativo, né? Então, o que é? O verdadeiro líder é aquele que torna um ambiente organizacional mais saudável e agradável a todos. Além de ter de apontar, né, os caminhos para o sucesso, para que as pessoas consigam ter os melhores resultados, né? E como fazer isso, né? Como fazer isso dentro de uma empresa, né? Nós vemos aí que existem inúmeros desafios da liderança, por exemplo, na parte de comunicação, né? Às vezes a pessoa fala de uma maneira e essa maneira como que ela fala, como que ela comunica, ela não transmite aquilo que realmente precisa ser feito, ou, né, tem uma forma assim, né, mais ríspida para falar. Nesse aspecto, vamos supor, comunicação, Eduardo, você tem assim, como que você vê essa comunicação nessas empresas que você trabalha? Como que você vê a liderança? Né? A gente vê aí que mais de 90%, eu estava vendo até o João Paulo Pacífico, fez uma pesquisa aí, puxa vida, a amostragem é mais de 90% de pessoas insatisfeitas, né, com seus chefes, né, ou enfim, né, eu acho que e líderes também que estão insatisfeitos com seus liderados, a falta de compromisso, né, alguns problemas que tem, né, como que você tem visto isso, né, nessas relações com as empresas que você está abordando ou que você é chamado para atuar, né, nessas contratações? Na verdade, Irani, a comunicação é a origem da maioria dos problemas em todas as áreas das nossas vidas, né? Se a gente for analisar cada problema, a gente vai descobrir que foi mal comunicado, ou houve ruído, ou a comunicação foi interrompida em algum momento e distorcida, né? Então a gente já sabe, né, pela nossa experiência aí de 23 anos de mercado, a gente já sabe que a comunicação ela é
um dos principais motivos de uma liderança que muitas vezes não consegue performar bem, né? E aí, somado a isso, né, a nossa cultura de colocar pessoas em posições de liderança sem que elas tenham um preparo prévio, né? E aí a gente se depara com várias situações, né? Hoje de manhã eu estava numa reunião com um cliente, ele quer formar um líder de uma área que ele está criando na empresa agora, a empresa está ampliando a operação, que era uma célula, uma única célula de negócio com uma pessoa, e hoje ele quer criar uma área, e ele queria simplesmente trazer um profissional de mercado. Na verdade, ele veio para a gente se reunir e decidir qual seria o caminho, né? Trazer um profissional do mercado pronto ou formar alguém, né? E a gente chegou à conclusão que a gente precisava formar alguém porque já tem um histórico de aculturamento das pessoas, né? A gente já vem atendendo essa empresa já há mais de 2 anos, e eles entenderam que o processo consistente faz com que a gente tenha esse processo de alinhamento e preparação da pessoa para assumir uma liderança no decorrer do tempo. Só que não é assim que acontece na maioria das vezes, né? As pessoas são colocadas em posições de líderes porque elas performam muito bem tecnicamente, porém não reúnem competências de liderança e não são preparadas para isso. E quando ele se vê à frente de uma equipe que até o dia anterior era a equipe com quem compartilhava todas as coisas, inclusive a crítica à liderança anterior, e aí começa a acontecer, né, um grande problema, né? E aí a comunicação passa a ser ou agressiva, ou ela é distorcida, ou ela é desalinhada, né? Então, existe uma grande falha na nossa cultura tupiniquim de não preparar previamente as pessoas e também entender se elas estão de fato têm perfil para assumir liderança, porque não necessariamente porque é um bom técnico ele pode ser um bom líder. E muitas empresas perdem bons técnicos, né? E perdem lideranças também. Então, esse é um dos problemas que são mais comuns que a gente encontra dentro das organizações. Exatamente, porque aí, como você falou, a pessoa era um excelente técnico, né? Um excelente técnico, mas simplesmente ele foi colocado, tipo, do dia para a noite, vai assumir tal função, né? Mas essa função não tem um preparo, e esse preparo, de repente, nem é tão técnico. É técnico, mas é mais comportamental do que técnico, né? Porque ele vai liderar pessoas, né? Ele não vai ficar ali no operacional e vendo as coisas. Então, é isso que é importante, né? E a maioria das pessoas, né, não tem acesso a essa informação dos perfis comportamentais, né? De saber como elas vão lidar, né? Se é para lidar... Bom, primeiro, saber quem é esse líder, né? Se esse líder realmente ele foi colocado na posição e se ele realmente ele vai poder, como você falou, se ele tem a competência para fazer aquilo que é realmente necessário, né? De repente, se for um líder que ele precisa, vamos dizer, cuidar de muitos detalhes, vamos supor, da produção, né? E tem que diminuir os gastos, assim, os desperdícios, né? Então, o ideal é que fosse colocado um líder que tenha um perfil mais analítico, né? Que ele consiga enxergar aquilo que outras pessoas não conseguem enxergar, que ele consiga ver detalhes que outras pessoas não conseguem enxergar, né? Mas nem sempre, às vezes, é isso que acontece, né? E teria que ter essa análise. Então, primeiro, analisar o perfil comportamental desse líder, né? Depois, ele ser capacitado, não tecnicamente, mas comportamentalmente, né? Para entender os liderados dele, né? Porque, como você falou, ele que dava crítica, agora ele virou vidraça, né? Também, né? Então, ele vai começar a escutar, ele vai precisar falar não quando ele estava sempre na turma, ele vai acabar se isolando, né? Por ser líder, né? Mas precisa desenvolver isso daí, né? E isso daí traz também vários problemas. Por isso que a gente fala que é tão importante essa análise, né? Essa análise comportamental dessas pessoas, né? Dos líderes. E falando em análise, eu queria só dar um trepalinho aqui de falar que tem muita gente, eu queria saber quem está aqui. Se escreve no chat se sabe o que é o perfil comportamental, qual o seu perfil comportamental, ou se tem problemas na empresa, né? Se passa problemas com o chefe ou problemas com os liderados, fala uma coisa e a pessoa não faz, fala outra coisa e a pessoa não faz. Então,
Escreve aí no chat e compartilha com a gente se vocês sabem ou não, porque no final dessa live eu vou fazer um sorteio de uma devolutiva de perfil comportamental para você que está aqui saber exatamente quem é você. Então, aguarde e fica lá no fim que eu vou passar as regras aí, tá? Então, só um adendo aí, né? Então, Eduardo, esse problema de comunicação, acho que todos nós já vivemos, eu também já vivi, tanto quando era líder, né? Eu lembro uma época que eu liderava uma equipe, assim, de engenheiros, eram recém-formados, com engenheiros mais sênior. Puxa vida, era complicado, viu? Porque às vezes você tinha que entregar um negócio, você tinha uma data para entregar, né? E assim, a gente sabe que tem um resultado, e aí o pessoal fica com o corpo mole, né? Você vê que está brincando e que poderia dar um melhor resultado, né? Então, tem os dois lados, né? Mas também naquela época eu não conhecia nada de perfil comportamental. Né, nada. Então, às vezes a gente explode, né, de alguma coisa, tem que fazer isso, tal. Mas a gente também tem que entender, né, as necessidades e as dificuldades de cada um, né, tem que conversar mais, às vezes tem uma dificuldade que precisa ajudar mais, ficar mais próximo, né, mas eu sei que a minha vida mudou muito a partir do momento que eu aprendi, né, por que eu tinha determinados comportamentos que às vezes são tóxicos, que às vezes são nocivos, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, por isso que eu acho muito importante, inclusive, realizar treinamentos, assim, de perfil comportamental com o time todo, né? Não só, porque muitas vezes, lá na empresa que eu fiz, que eu estava, eles faziam, a gente recebia um link, fazia o teste, mas a gente não sabia o resultado, e a gente não sabia nem para que era aquilo, nem entendia, né, o que eles estão falando. Então, só a chefia sabia, né? Então, mas é importante que não só o chefe saiba, que a gente saiba qual o perfil do chefe e que o chefe saiba o perfil dos seus liderados, porque assim a comunicação vai viabilizar a comunicação, né? É aquele negócio que às vezes a gente quer que faça, que a gente quer fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente, né? Mas não é bem assim, né? A gente tem que fazer, a gente tem que tratar a pessoa ou mesmo um cliente, né, da forma como que ele quer ser tratado. Mas como que você sabe a forma que ele quer ser tratado se você não sabe quem é ele, né? Então, exatamente. Isso é uma das coisas bem importantes, né? E aí... Depois eu vou compartilhar uma história rápida aqui, Irani, claro, de uma empresa onde eu trabalhei como profissional, uma grande indústria brasileira com várias unidades, várias fábricas pelo Brasil, e eu ingressei nessa empresa, eu era universitário ainda, e eu lembro que eu entrei justamente nesse movimento onde eles centralizaram em São Paulo toda a gestão da empresa, né? Então, o departamento fiscal, tributário, contábil, naquela época eu era dessa área, e vieram pessoas de Uberlândia, de Recife, do Amapá, e vieram pessoas, funcionários dessa empresa, se juntar todos num único, eles chamavam de CAD, né? Centro Administrativo, e era uma salada. Eu falo que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então você tem culturas em cada estado, em cada região, e pensa num processo de alinhamento de cultura dessas equipes que se misturaram, né, em várias culturas regionais do nosso país, né? E um baita trabalho que o RH teve que fazer, né? Uma empresa ela não é, desculpa, eu falei nacional, mas não é, ela é internacional, enfim, uma empresa europeia, né? E com um desafio de alinhar culturas regionais brasileiras, né? Então, eu lembro que na minha área nós éramos em 52 pessoas, que era fiscal e tributária, e era uma salada de maneiras de lidar no dia a dia com os desafios, né? E a comunicação era o principal desafio, né? E o RH precisou fazer um baita trabalho intenso de alinhamento, de cultura, de entendimento, né? De atuar como mediador, inclusive, né, para amenizar a questão dos impactos entre liderança e liderados, enfim. Então, foi um trabalho muito legal, né, que precisou exatamente desse cuidado, né? Muitas vezes a gente não enxerga esse tipo de problema nos negócios, nas empresas, e a gente pode usar isso em qualquer âmbito da nossa vida, seja profissional, seja pessoal,
Se a gente trabalhar com essa análise de perfil numa relação conjugal, por exemplo, a gente vai entender o porquê das coisas, enfim, então a aplicação é muito ampla, muito mais ampla do que simplesmente profissional. Exatamente, é para todos e até com os filhos, né? Para todas as relações, né? Para todas as relações. Aqui, ó, a Marlene está falando, sim, conheço o meu perfil comportamental, que é ID, né? ID. Tá certo, tá certo. Inclusive, falando de perfil comportamental, eu estou aqui com o relatório do Eduardo, que o Eduardo, ele respondeu também o dele, né? E o perfil, tem aqui o relatório que é um relatório de mais de 40 páginas, que traz detalhes, né, da pessoa, detalhes incríveis, assim. Então, ele tem baseado algumas metodologias, tá? Então, uma delas é a intensidade de perfil comportamental, que é a teoria DISC, do William Marston, motivadores e melhor adequação às funções profissionais. Então, ele tem essa parte. Ele tem estilos de liderança, e índices de positividade, flexibilidade, estima e energia, atitude tipo psicológico do Carl Jung, mapeamento de potenciais competências e espectro das inteligências e canal de aprendizagem, tá? Então, nessa metodologia do DISC, por exemplo, nós temos os 4 perfis, né? O D, que é o dominante, o I, influente, o C, que é o S, que é o estável, e o C, que é o conforme, né? No caso aqui do Eduardo, o perfil dele deu intensidade D, né, de dominante, 70, e 63 do conforme, tá? Então, o Eduardo é de um tipo formal e estruturado. Aí, Eduardo, eu vou falar um pouquinho, vamos ver se você valida, né? Você é do tipo formal e estruturado, busca alto nível de qualidade em tudo que faz. Por que busca alto nível de qualidade? Porque o fator C, a conformidade, é para qualidade, assim, alto nível, né, de qualidade, então, tudo que faz. Tem certamente um perfil muito mais voltado ao trabalho e processos do que assuntos emocionais e pessoais. O D, tanto o dominante quanto o perfil C, né, o conforme, eles são muito ligados a tarefas e resultados, e não tanto a pessoas e conexões, não tanto a emocional, né? Tá? Então, dessa forma, não leva muito em consideração os aspectos emocionais e sentimentais que rodeiam os relacionamentos, normalmente construídos sem muita intimidade, ou seja, é mais, né, não é tão assim. Claro que a pessoa vai desenvolvendo, né? Então, pode ser descrito como um autocrata por suas características de controle e assertividade. Esse jeito formal, juntamente com a maneira firme e enérgica, como você se posiciona, o firme e enérgico é do dominante, né? No caso, o dominante tem essa postura, né? Mais firme e enérgica. E pode lhe trazer uma imagem de uma pessoa rígida. Talvez seja uma pessoa rígida. Faz sentido, Eduardo? Faz sentido? Total sentido. E olha, eu preciso trabalhar as minhas questões mais de relacionamento, mais relacionais, né? Isso é algo que eu venho tentando trabalhar já no decorrer do tempo, né? Então, principalmente certo. Porque eu atuo com isso, né? E eu preciso também sensibilizar as pessoas de que não é porque a gente nasceu com essa característica que a gente vai morrer, que a gente pode sim ser desenvolvido, né? Sim, só tem um ingrediente, basta que a gente queira ser desenvolvido, a gente tem o desejo de ser desenvolvido. Né? Então, se conhecer é o melhor caminho. Sim, sim, porque também não dá para você mudar alguma coisa se você não tem consciência daquilo. E esses relatórios, justamente, eles trazem a consciência, né? Da importância, né, de você saber, e a mudança vai ser através da tomada da autoconsciência. Puxa vida, é isso mesmo, né? E começa a ver os exemplos, começa a ver as coisas acontecendo, né? E o que eu posso fazer para melhorar isso? A gente sempre tem o que melhorar, né? E sempre está evoluindo, é um processo que não termina nunca, né? O que eu posso melhorar. Então, aqui, gosta não só de fazer as coisas bem feitas, como também de analisar os detalhes de cada situação para garantir que tudo saia da melhor maneira possível. Né? Então, justamente, tem muito a ver com o estilo do conforme, né?
Muito do seu estilo vem do seu lado controlado, que o faz não revelar informações sobre si mesmo e suas ideias, a menos que seja absolutamente necessário. Então é isso. O perfil conforme é um perfil mais reservado, mas por outro lado você tem também o perfil dominante, que ele é forte, que ele é firme, que ele é voz de ação, né? Busca de resultados, né? E também que gosta de falar. Então tem um balanço aí, né, Eduardo? Ao mesmo tempo, você gosta de falar, certeza. Mas também tem essa parte, né? Potencialidades. É isso mesmo. Possui comando e habilidade com tarefas que exigem atenção aos detalhes e força de caráter, né? Então, isso também tá relacionado aí ao seu perfil conforme, né? Mobiliza tudo e todos para que tenham resultados esperados, do perfil D, do perfil dominante, né? Que tem essa característica mais, assim, firme, né? Para falar. Ok. Então, a pessoa é exigente consigo mesmo. Relações interpessoais, né, que você falou, né, que até precisava melhorar, tal. O relacionamento interpessoal não é a sua prioridade, por isso que você falou que vai desenvolver, né. Seu foco é na realização dos seus objetivos, resultando então num pequeno envolvimento com os colegas de trabalho. Conta a combinação de estilo social relativamente formal com uma dose de desconfiança e prefere guardar os fatos para si. Isso tem a ver mais com o perfil conforme, mais reservado, né, guarda para si, para depois falar, né, no momento oportuno, né? Aí tem os motivadores, né, que é outra parte aqui do relatório. Realização e poder, né? Realização. Você também, por ser um dominante, a realização, o poder, os desafios, né? É uma coisa que também está constante aí em você. Faz sentido isso? Realização e poder? Total. Não gosto de ver a bola quicando na área. Se eu ver a bola quicando na área, eu já meto um pé e já faço gol. Já mando para gol, já para rede. Foca em resultado, né? Foca em resultado. Sabe aquele jogo de futebol que o jogador fica chutando de lado um pro outro? Aquilo me irrita. Por que não chuta logo pro gol esse negócio? Enfim, eu estou terminando de ler um livro do Napoleon Hill. E tem um ponto que ele fala, né, sobre faça isso agora, né? Quer dizer, você tem algo para fazer, por que você vai procrastinar, vai deixar para depois? Faz agora, cara. Então, se você já recebeu o insight, se você já sabe o que você tem que fazer, faz agora, não deixa para depois, né? Não, é verdade. Faça isso e não procrastina, não. E você falou de futebol, e aí eu lembrei aqui de não uma metáfora, né, mas uma história assim que contaram, né, do próprio treinamento que nós tivemos, né, os homens estão muito conectados aí em futebol, né, então eles falaram do Messi, mas vamos falar do Neymar, né, quando você fala assim de um cara, o Neymar, ele tem características únicas, ele é um excelente jogador de futebol, a posição dele é de um atacante. Se colocar o Neymar no gol, ele vai ser um péssimo jogador, né? Então, o que acontece? Se um líder, né, que seria o técnico lá do futebol, né? Se ele não sabe quais são as habilidades do time dele, ele vai com certeza pode colocar no lugar errado e aí não ter o resultado que ele precisa. Então, assim, falando em jogo de futebol é muito mais fácil de entender, né? Porque fala assim, cara, coloca esse cara lá. É você enterrar o cara no gol, né? Literalmente enterrar. E é isso que acontece. Eu já vi casos, até atendi um rapaz, que era um rapaz de PCD. E ele gosta de falar, fala muito, né? E só que o líder dele ficou nervoso com ele e falou assim, não, esse cara não pode ficar aqui. E trancaram ele numa salinha de segurança, que ele fica sozinho, né? Então ele falou assim, eu detesto o que eu faço. Eu saio para almoçar e volto atrasado, né? Eu quero, é aquele famoso que detesta segunda-feira e sextou, né? Sexta-feira tá desesperado, né? Sextou, né? Aliás, para nível, as pessoas que falam muito sextou, né, são meio problema, né? O pessoal do RH sabe que
são os inconformados, né? Porque o pessoa ele está dando como se fosse um grito de liberdade, né? É isso Então mesmo. não é. Então é a mesma coisa. Se você percebe que tem uma pessoa que fala bem, verifica, né? Através não por chute, através do mapeamento de perfil comportamental, se ele é de repente uma pessoa influente que gosta de falar, porque os dominantes e os influentes gostam de falar. Mas, de repente, ele é uma pessoa influente, essa pessoa influente, ela pode trabalhar no setor comercial, ela pode estar trabalhando, falando com outras pessoas, né? Que nem esse rapaz, ele era numa escola que ele trabalhava, ele poderia estar trabalhando, negociando com os alunos, sabe? Negociando matrícula, fazendo outra função que não dentro de uma sala de segurança, né? Ou, se você pega uma pessoa que fala muito, se você não descobre, né, que ela tem uma função boa de negociadora, ela fala é uma coisa nata, e colocar ela para ficar fazendo planilha. Ela não vai se dar bem, ela não vai dar o melhor dela. Mas ela é incompetente? Não, não é que ela é incompetente. As habilidades dela são para outra coisa, não são para essa função, né? Então, isso mesmo. por isso que a gente tem que olhar, né, bem isso daqui, e nós temos também aqui dentro do CIS Assessment uma ferramenta que chama DNA organizacional, que você consegue mapear todas as pessoas da equipe e ver se elas estão nos lugares certos. Sabe aquele negócio de colocar a pessoa certa no lugar certo? É a mesma coisa do jogador ali, né? Colocar um rapaz, né? O Neymar, que é atacante, colocar no gol. Né? Então, quando coloca as pessoas certas nos lugares certos, você vai ter o melhor time para trabalhar os melhores resultados, e você não vai ter tanto desgaste, né, para ficar convencendo, para ficar influenciando, para ficar falando, né, sobre os perfis, né? E aqui, então, a gente tinha falado de motivadores, que é realização em poder, tá, Eduardo? E o outro motivador também é aprendizado sistemático, ou seja, você é uma pessoa que gosta de estar sempre estudando, gosta de estar sempre fazendo algumas coisas, né, para sempre se atualizando. Faz sentido isso para você? Gosta de estar sempre... Faz todo sentido. Aprender métodos novos, maneiras novas, novas técnicas, novas metodologias, enfim. Porque Quer me ver tá bravo, em movimentação, fazer, tentar resolver as coisas da mesma maneira sempre, né? Então, eu falo que a gente precisa acordar todos os dias e falar o que eu posso fazer de diferente, melhor hoje, e experimentar diferente para buscar um resultado diferente, né? Então, eu sou meio assim, inconformado, né? Eu sou um cara que fica provocando a mim mesmo. Será que não tem um jeito mais rápido para fazer, né? Isso aí. E sempre tem, né? Sempre tem, é que às vezes a gente limita, né? Nós mesmos limitamos, né? Isso mesmo. Tá certo. Aqui, Eduardo, tem a parte dos medos, né? Uma coisa importante aqui dos medos nesse relatório é você identificar esses medos, né? E trabalhar esses medos, né? Que nem você falou, o que eu posso fazer, né? Para não ter mais isso, né? Então, aqui tem, por exemplo, medo de conflitos, medo de sair das normas, medo de cometer falhas, enfim, medo de errar, medo de não ver possibilidades. Tá? Então, cada pessoa tem um DNA específico que vai ter medos ou pontos de melhoria também que podem ser ajustados. Né? Então, com esse relatório, a gente faz esse mapeamento e pode ir trabalhando isso aí. O que você pode fazer para assim, contornar o conflito, né? Se especializar mais, ou o que você tem que fazer, né? Quais são as atitudes? Tudo isso aqui comportamental. Às vezes é ler um livro, às vezes é fazer um treinamento, né? Saber que as coisas não são imediatas, né? Esse aperfeiçoamento, às vezes é bem dolorido, né? Às vezes de tentar reconhecer, né? Que algumas coisas, né? Mas é importante, né? Tomar essa consciência para fazer a mudança. Lembrando que a mudança não vai ser nunca de fora para dentro, né? A mudança é sempre de dentro para fora, né? Nós é que vamos perceber e fazer. Isso aí. E aqui, olha, melhor adequação do perfil nas organizações. Então, Eduardo,
aqui fala assim, as funções que sejam priorizadas, a busca de resultados e fechamento de novos negócios, que é o que você faz aí, né, direto, né, que envolvam influência, gestão sobre outras pessoas e atividades e realizações mensuráveis, como independência, iniciativa, risco, competição e entusiasmo. Então, iniciativa, independência, tudo do perfil dominante, né, que são essas chaves, né, assim, a parte mais certinha, né, de mensuráveis, perfeccionismo e tal, aí é do perfil do conforme, tá? Então, faz sentido, Eduardo? Faz sentido isso daí? Passei com você? Total. Ok. As palavras que mais definem o Eduardo, aqui tem uma lista aqui. No caso do dominante, que você está muito alto, então as palavras são audacioso, autoritário, generalista e enérgico. Então faz sentido essas palavras para você como dominante, essas palavras. O segundo, o influente, você analítico, a influência, né? Analítico, reflexivo, reservado, consistente. Na estabilidade versátil, incansável, intenso e fazedor. Você é fazedor? Está ali no fazedor. E aí do conforme, claro, né? Preciso, detalhista, autodisciplinado e consciente. Né? Então nós falamos então de fazer esse reconhecimento, né, desses perfis, né, um ponto tão importante é essa parte de comunicação, né? Uma outra parte também é a administração de conflitos, né? Que na verdade ela está toda relacionada também à comunicação, né? E gestão de conflitos. E você tem pego, assim, nas suas consultorias, como que vocês têm tratado isso daí? Ou não chega a tratar porque você é mais contratação? Você é contratação pura, né? Mas você acompanha, né? Na verdade, assim, a gente... por isso que o nosso posicionamento é um pouco diferente, porque a gente vai entender um pouquinho do porquê, né? O que a empresa busca, né? Quais foram as dores, quais são os problemas, né? Quais foram as barreiras que eles foram encontrando no meio do caminho, e isso se traduz em problemas do dia a dia, enfim, né? E a gente consegue enxergar isso, né? Os conflitos, né? O motivo dos conflitos. Antes de entrar na live aqui, a gente atende uma empresa onde pensa numa diretora administrativa financeira que pensa numa mulher brava e teimosa, né? E assim, que tem assim, paradigmas que você fala, é difícil romper paradigmas, com certeza ele é um D, assim, talvez até mais que eu, né? E que você não consegue convencer facilmente, você tem que argumentar, contra-argumentar, enfim. E é exatamente isso, né? Nos relacionamentos, os conflitos, eles se dão em todas as esferas também. E isso são, né? Eu gosto de olhar o copo meio cheio, né? São oportunidades da gente aprender com o histórico, né? E falar, puxa, o que a gente pode fazer então de diferente para que a gente reduza esse nível de conflito, né? Porque não vai zerar, não vai eliminar o conflito, né? Não. A gente vai reduzir, porque também zero conflito não é saudável para nenhum ambiente, né? A gente precisa ter um nível de conflito que seja controlável e administrável, mas o conflito ele é saudável para provocar as pessoas à mudança, né? Então, a questão é que quando esse nível de conflito ele é prejudicial, ele é muito alto e ele começa a afetar a produtividade, e isso afeta diretamente a lucratividade dos negócios, né? Então, o nível certo faz com que a gente produza mais e melhor, sempre tendo alguém incomodando para a gente ir para a mudança, né? De comportamento, de postura, com pensamento criativo, enfim. Então, eu defendo aí que o conflito, ele, até um certo ponto, ele é saudável, né? Passou desse ponto, ele começa a ser prejudicial. Ah, entendi. Ó, tem uma pergunta da Marlene aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Antes ela falou assim, Eduardo, como dominante, a sua equipe te conhece como esse perfil e sabem lidar com o seu jeito? A sua equipe sabe que você é um dominante conforme? Sabe a forma que... Sabe.
Na verdade, eu já tinha mapeado, né, lá atrás com o DISC, e aí com a Irani a gente fez aí o CIS, né? E aí hoje eu deixo esse relatório, inclusive, disponível para a minha equipe, né? Quando eles têm alguma dúvida como é que eles vão lidar com alguma situação, dá uma olhada. Eu sou aquele cara, Marlene, eu sou aquele cara que, sabe o texto que falta uma vírgula? O meu olho vai direto onde está faltando a vírgula. Pode ser um texto de 3 páginas, né? Ele vai exatamente onde tem um C no lugar do S, onde falta uma vírgula, enfim, então isso é da minha natureza. É o C, né? É o C. É o conforme, que é certinho, ele busca aquilo que ninguém viu, a pessoa passou 200 vezes, né? No relatório, olhou, mas é aquele olhar viciado e não viu, e os conformes é o que conseguem, né, analisar com esse nível de detalhes, né? Por exemplo, uma pessoa que é mais dos outros perfis, né, mais influente, assim, o perfil influente é exatamente o inverso, né, do conforme, ele já não presta atenção nesses detalhes. O dominante também não presta tanta atenção nesses detalhes, né? É mais o conforme, e o estável gosta muito de planejamento, né? Então, o importante é saber que não existe perfil certo nem errado, né? Existe o perfil a ser colocado no melhor lugar conforme a atividade que ele vai realizar. Só que o gestor, ele precisa entender de perfil para justamente verificar se as pessoas estão nos lugares certos com relação às necessidades daquela função, né? E uma coisa também que nós temos, uma ferramenta interessante que nós temos no CIS Assessment, é a arquitetura de cargos. Na arquitetura de cargos, o gestor, né, porque é junto com o RH, mas o gestor ele vai definir quais são as competências que ele precisa, se é uma pessoa otimista ou não, enfim, ele vai ver todas as competências e nessas competências ele vai alinhar, né, os candidatos que estão mais aderentes com aquela necessidade. Né? Então, é interessante também nesses processos aí. Eu não sei se você usa, mas acho que você usa de forma mais analítica, mais manual. Não sei se você tem alguma ferramenta. Exatamente. Tanto que hoje a gente tem a Irani como nossa parceira, porque quando a gente entende, faz um diagnóstico que a gente precisa fazer uma arquitetura de carga e já trabalhando preventivamente sobre experiências negativas que essa empresa tem ou que esse empresário consegue enxergar, a gente pode usar essa ferramenta para fazer a arquitetura de cargo e fazer um alinhamento mais consistente para que ele não tenha problemas de novas contratações, de perda de tempo e de investimento em contratações inadequadas, enfim. Então, isso era analítico, né, era manual, e hoje a gente usa, né, vai usar sempre que identificar com as empresas o CIS, o assessment, para a gente poder fazer essa arquitetura de cargos. Né? Então, é uma ferramenta que é imprescindível. Né? Cada vez menos as empresas podem se dar ao luxo de perder profissionais, né? Simplesmente porque né, aquela história de para que direção está soprando vento. Não, precisa ter um método consistente como é o CIS Assessment, enfim. Certo. E, inclusive, o custo, né? A gente tem umas pesquisas do custo de contratação errada 12 vezes praticamente o salário de um profissional. Né? Então, porque envolve muitas pessoas, né? Não só na hora da contratação, mas hora de gestor, hora de treinamento também. E eu vejo, às vezes, né, tem casos que falam assim, olha, esse funcionário ficou um mês. O próprio Cristiano estava falando, né, Cristiano Lopes aqui, que ele é o gestor aqui da Jundiaí Empreendedora, falando, né, que a pessoa fica um mês e fala, não é isso que eu quero, e acaba saindo. Né? Então, o custo, ou não se adequa, também a empresa manda embora. Então, é um custo muito alto. Por isso que eles vão começar a fazer os treinamentos comportamentais primeiro e depois os treinamentos técnicos, porque também os dois lados falta qualificação, né? Infelizmente, para algumas funções, né?
Falta tanto o comportamental quanto o técnico, mas eles vão começar pelo comportamental, e esse é um paradigma, e essa é uma assim, que está acontecendo cada vez mais, é dos treinamentos comportamentais, ou dos testes comportamentais, ou dos treinamentos ocorrerem, né? E o que nós entendemos, assim como o CIS Assessment, que deveria ter workshops, né? Nós temos até um workshop que é de 6 horas para capacitar não só os líderes, não só a liderança, mas os colaboradores também. Porque, na verdade, os colaboradores, eles precisam entender quem é o líder, e o líder precisa entender as outras pessoas, né? Então, quando você faz um treinamento e que você fala de todo mundo, que você faz um teste para todo mundo, você consegue ter melhores resultados, porque você alinha. E se necessário, você vai lá e faz a roda, né, das cadeiras, né? Como o Abílio Diniz fez, né? Um exemplo é o Abílio Diniz. Eu não sei se ele tem 15 diretores, ele fez, mudou ele não mandou embora, ele viu que um se adequava num outro cargo. Todos são diretores, mas eles mudaram as cadeiras para 4 deles, né? E mantendo a equipe, só analisando com mais profundidade. Tá? Esse é um exemplo aí, um exemplo típico, né? Você tem algum exemplo, alguma outra, assim, da sua área de atuação que você usou isso e fez isso? Sim, a gente usou dessa análise de perfil numa empresa em São Paulo, que era o principal no segmento deles, líder no segmento deles, e os concorrentes dele eram empresas muito pequenas, familiares, enfim. Ele foi adquirindo essas empresas menores e trazendo essas empresas que normalmente eram familiares para dentro da sua própria estrutura. Imagina uma empresa com 120, 130 funcionários agregando empresas familiares com 2, 3, que normalmente é o casal e mais um funcionário, enfim, agregando essas pessoas dentro da empresa. A mistura de cultura que começou a existir. As empresas familiares habituadas e pequenas, às vezes estruturas muito enxutas, habituadas a fazer algo sem muita formalidade, entrando numa estrutura já mais formal, enfim. Então, esse processo foi interessante para poder entender o perfil desses líderes dessas pequenas empresas familiares, enfim, e fazer essa alocação dentro da empresa na área correta, né? Porque não necessariamente, né, essas empresas familiares, o líder, normalmente o dono, ele faz coisas que ele não tem o perfil comportamental para fazer, mas ele tem que fazer. E quando ele vai para uma estrutura como essa, ele acha que ele também tem que fazer tudo, né? Então ele precisa também ser orientado nesse sentido e ser colocado numa posição adequada para que ele tenha performance boa, né? Enfim. E isso afetou diretamente a liderança do grupo, que era relativamente grande de estagiários que nós tínhamos nessa empresa. Cerca de 35, 40 estagiários que giravam anualmente nessa empresa, e a gente começou a ter problemas quando ele resolveu fazer essas aquisições dessas pequenas empresas, e a liderança desalinhada começou a perder esses talentos que estavam sendo formados no decorrer do tempo, né? Então a gente precisou atuar junto com a empresa, junto com o RH, que era enxuto também, para atuar na identificação de perfis e fazer a alocação adequada desses profissionais, que eram sócios, donos de negócio, e viraram líderes, gestores, supervisores, coordenadores, enfim, dentro da estrutura de uma empresa maior, né? Então, nossa, isso aí também é bem desafiador, né? Porque a cultura é diferente, se eles mandavam, e às vezes, né, se não tem um trabalho, né, bem detalhado aí, né, complica, né? Por isso que estava desmotivando o pessoal, né, os estagiários e tal, né? Não, produtividade foi lá embaixo, né? E detalhe, né? Aí tem um detalhe importante, né? Uma empresa de orientais, de japoneses, né? Que é tudo muito bem organizado, tudo muito com processo, com metodologias, enfim, e agregando empresas microempresas, familiares, brasileiras, enfim, que a gente sabe muito bem qual que é o nosso jeitinho de brasileiro, né? Então, imagina o desafio, né, de aculturar, de alinhar comportamento, enfim, de sensibilizar, porque o primeiro passo é sensibilizar, né, para que as pessoas estejam atentas àquilo que vai precisar acontecer para que a produção, que a produtividade, o resultado da empresa aconteça de fato, né? Então,
Esse foi um desafio grande, a gente atuou efetivamente aí na sensibilização, inclusive, do nosso grupo de estagiários, líderes que estavam envolvidos diretamente com eles. Certo. Acho que você tem aí, né, que atua, né, com várias empresas, tem bastante história aí, né, para contar. Nossa, e sabe o quanto é importante as pessoas entenderem, se conhecerem, porque a principal coisa está nos relacionamentos, né? Não tem como, está na comunicação, e esses relacionamentos, né? É claro que você não arruma da noite para o dia, mas você identificando, né, as pessoas é o que você vai ter, assim, o maior resultado, né? Certo? Verdade. E deixa eu ver o que mais. Eu lembro também, assim, de um atrito muito forte, olha só, né? Não somos perfeitos, né? Mas eu não sabia o meu perfil comportamental também, né? Atrito com a minha liderança também foi assim, foi incrível, assim, até no consórcio teve até que, sabe, mudar não mudar de empresa, né? Mas mudar de liderança, porque a coisa ficou tão feia. Mas assim, eu gosto de desafio, eu não gosto de ficar parada, eu sou uma mulher de resultados, né? Então, nessa busca de desafios, você acaba entrando em contato, assim, com problemas, né? Que às vezes a liderança fala assim, você tem que fazer assim, mas se eu vejo que é uma coisa que tem um jeito mais fácil de fazer, eu não vou fazer coisa. Se eu vejo que tem um jeito mais fácil de fazer, escuta, tem um jeito mais fácil de fazer, né? Então, tamo junto, aí você... Não, você tem confronto, porque era assim, olha, era coisa simples, né, de planilha Excel, né, quer tirar do SAP, planilha Excel, e 300 planilha Excel e Ctrl+C, Ctrl+V para cá e para lá, quando um analista, né, de TI, ele pode fazer isso com uma certa facilidade, né, fazer um depara de um sistema para outro, que era depara, né, de um sistema para outro, sem ter que os caras fiquem fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, chance de errar. Então, a chance de errar, né, nessas manipulações de planilhas era gigantesca, né? E eu falei assim, pô, não aceito isso, não aceito, e aí falei, não faço, eu faço. Aqui tem umas coisas também que não dá, né? Tem umas coisas também que não dá. Você tá vendo que não dá. Olha, até o Excel entrou aqui, ó. Eu falei de Excel, entrou o Excel. Entrou o Excel futuro aqui. Jesus. Eu tava falando de planilha Excel, né? Entrou. E essa foi um dos desafios assim que eu tive com a minha liderança, e o outro é que tinha um time lá que eles ficaram 3 meses que eles não conseguiam resolver o problema. E aí veio o líder de TI da outra empresa, né? Que era dessa mesma empresa que os caras não conseguiram, e falou assim, Irani, eu vou te dar um desafio. Veja, lê esse manual e veja se você consegue decifrar aí. Tem que fazer lá uma atividade, né? E aí eu fiz em 3 dias, né? Porque eu sou movida de desafios, né? Nossa, eu também trouxe como os caras demoraram 3 dias, não é 3 dias não, 3 meses, e eu consegui resolver em 3 dias, né? Mas é aquele negócio, você coloca a pessoa certa no lugar certo, a pessoa que sabe, né? Então dá para fazer. E se você não coloca... Olha, entrou aqui a Renata Conde. Oi, Renata, seja bem-vinda. Nós estamos praticamente finalizando aqui essa live. Estamos falando sobre perfil comportamental, a importância dos perfis comportamentais nas empresas, né? E eu gostaria de convidar o pessoal que está entrando, o pessoal que vai ver essa live depois, que eu tenho um grupo que nós vamos estar falando só de perfil comportamental. Então, na quinta-feira agora, dia 3, eu vou estar fazendo uma reunião fechada. A Renata Conde é Master Coach lá da Febracis também, analista comportamental. Então, estamos falando tudo a mesma língua, né, Renata? Então, nós vamos ter esse grupo, na quinta-feira nós vamos estar fazendo, e eu vou deixar aqui, estamos praticamente, né, já finalizando aqui, Eduardo, certo? E antes só de finalizar, eu vou falar assim que eu vou, exatamente às 17 horas, vai ser colocado um post que eu vou estar fazendo um sorteio
Então tem umas regras lá, siga a Irani, siga a Gier, siga o Eduardo, responde seu perfil comportamental, que as pessoas que fizerem isso, amanhã, às 19 horas, dia 2, às 19 horas, eu vou fazer um sorteio de uma devolutiva do perfil comportamental. Tá bom? Então é isso. E Eduardo, para a gente ir finalizando, eu queria que você falasse, né? Que desse assim as suas últimas palavras. Se quiser falar um pouquinho mais da Agieira aí também. Tá bom, Irani. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pela conversa boa e agradável. Amo fazer isso, né? Esse bate-papo e falar daquilo que eu amo fazer já há 23 anos, né? Esse relatório, essa devolutiva do CISA Assessment é um negócio assim, muito legal para quem não tem conhecimento de si próprio. É muito legal fazer, porque ali tem uma indicação de que como que a gente pode ir mudando também, identificar de onde se originam as questões e a gente poder buscar o desenvolvimento pessoal, né? Como a Irene disse bem, começa pelo eu, pela nossa decisão de mudar, de melhorar, de se transformar, né? Então, quero reforçar, reiterar aqui com a Irani e agradecer, dizer que é uma honra, é um prazer poder estar aqui. Obrigado novamente, Irani. Ai, tá certo. Eu que agradeço, Eduardo, agradeço o seu tempo. Eu sei que você tem um tempo bem corrido, uma agenda bem apertada, mas eu agradeço muito, muito aí a sua participação e os exemplos que você deu, né? Porque a gente sabe o quão delicados são os ambientes corporativos, né? O quanto esses ambientes precisam saber disso, o quanto você pode minimizar os problemas que você tem sabendo do perfil comportamental. Então, esse é o nosso objetivo, né? De trazer mais clareza, mais transparência para as pessoas, para as empresas, através dessa metodologia incrível, fantástica, que transformou minha vida e tenho certeza que vai transformar a vida de muita gente. Transformou também do Eduardo. E saber que o perfil comportamental não é só para o seu nível profissional, é para as relações com o seu cônjuge, com a relação até com os filhos, né, Eduardo? Você conseguiu Isso aí. outro dia, né? É isso mesmo. Tá certo? É isso mesmo. Tá certo, então. Legal. Gratidão, viu? Gratidão. E vamos em frente aí, tá bom? E não esqueçam, pessoal, do sorteio. Vai lá no próximo post que tá assim. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, tá? Vai lá nesse post que deve estar já colocado aí no meu Instagram e marca lá para ganhar essa sessão devolutiva, ok? Tá bom. Um abraço, Eduardo. Lili. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Você também. Obrigado, gente. Até mais. Sucesso, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.